Satã disse, coma defuntos, e eu comi com o nome de uma pessoa, e aquela pessoa veio a óbito. Nessa situação, a cabeça estava em decomposição. E aconteceu isso aqui, eu vou mostrar agora. Eu quero que o senhor repare a minha gengiva, que o senhor vê que a gengiva da gente é certa, a minha é cortada. Veja com seus olhos, olha. Ela faz qualquer coisa para comprar qualquer emissora. E todo mundo sabe que ele se curvou ao bode, o famoso portão preto. O diabo tá doido para matar o Gustavo Lima em um acidente. Senhoras e senhores, está no ar a tendência do momento, Trendcast, o podcast mais tendência do Brasil. E hoje eu estou muito feliz porque ele é um dos convidados mais pedidos aqui do canal do Trendcast, o apóstolo bispo Leno Ramá, conhecido como ex-bruxo dos artistas. Leno, obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Pai do Senhor, irmão Pedro, muito obrigado, Deus abençoe pelo convite. Eu vim especialmente da Bahia para esse podcast e eu vim para falar tudo. Que você venha se inscrever no nosso canal, deixa o like, compartilha com o maior número de pessoas que você conseguir, comenta bastante, porque se a outra entrevista foi impactante e vocês gostaram, imagina essa. Depois daquela entrevista, bem, você foi ameaçado? Eu sofri algumas ameaças, inclusive eu sofri até um desafio, né? Que a pessoa disse que se eu viesse no podcast, queria debater comigo e assim, que eu ia cair por terra. Ou seja, a pessoa nos fez uma ligação e eu não sei quem é a pessoa, mas a pessoa se identificou como uma pessoa da língua cortada, um rapaz falando. Então eu estou aqui, como eu falei que eu vim para debater, para falar a verdade e para dizer que Jesus Cristo é a salvação, é vida. E da mesma forma que ele libertou um homem que comia vísceras humanas, comia defunto, libertou do ocultismo, então estou aqui para falar a verdade. Então ligaram para você. Ligando, disse que se eu viesse para o podcast, que eu não viveria, que eu não sairia vivo. E eu disse o porquê, falei, não, eu quero ir, então estou aqui à espera dessa pessoa, entendeu? Então, assim, eu creio em Deus, eu creio que Jesus, porque esse podcast que a gente falou, a gente mexia muito no ocultismo, a gente falou muita verdade e também teve pessoas até se dizendo evangélicas, dizendo que se eu revelasse o nome de algumas pessoas que estão envolvidas na maçonaria, que estão envolvidas no ocultismo, que foram consagrados na Nigéria, que poderia até custar minha vida. Pastores que foram consagrados na Nigéria. Como assim? Não entendi. Muitos pastores brasileiros de São Paulo, Brasília, alguns do Rio de Janeiro, estão envolvidos no mundo do ocultismo, estão envolvidos em bruxarias, em feitiçarias, até macumbas dentro da igreja que muitas pessoas não percebem, estão envolvidos em maçonarias, estão envolvidos em lavagem de dinheiro e alguns que têm condição, sim, vão à Nigéria para receber benção, né, de Iansã, Iemanjá. Então, assim, vão lá, se curvam para ter sucesso, para ser usado, para grandes milagres acontecer, e muitas pessoas pensando que é Deus, e Deus já saiu há muito tempo. Então, inclusive, tem 3 de São Paulo aqui. Quem é? Eu posso falar? Não, segura. Deixa eu falar, Pedro. Não. Deixa eu falar, porque o Brasil precisa saber. Vamos lá. Eles são pastores, vamos dizer assim, de grandes ministérios? Grandes ministérios, inclusive tem um que na sua igreja, a maioria dos pastores vão para o famoso portão preto. Portão preto, ou melhor, coloca até macumba dentro da igreja. E muita gente não percebe. E está ali e a pessoa, algo disfarçado. Irmão, eu quero falar algo. Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Irmão, eu aprendi isso na macumba, no candomblé. Descarrego não pertence à igreja.
Jesus se manifestou para desfazer. Inclusive, eu tenho algo, se você pudesse mostrar, é muito pesado para você ver com os teus olhos o que está por trás de um grande líder. Mas muita gente tem medo de falar, muita gente tem medo de falar a verdade. Irmão, se a palavra de Deus liberta, se a palavra de Deus cura, se a palavra de Deus salva, se a palavra de Deus sara, então eu tenho que falar isso aqui. Sal grosso não expulsa o diabo, se tempera churrasco. Aí eu pergunto para você, se eu tomei um banho no sangue do Cordeiro, se eu tomei um banho, aleluia, em Cristo, para que eu vou ter que tomar banho de galho de arruda, banho de outras coisas? Então, muitas pessoas, às vezes, não tá vendo que o ocultismo, a bruxaria, não tá vindo mais de dentro do terreiro, tá vindo até de igreja. Por quê? Porque eu faço uma pergunta para você. Galho de arruda expulsa demônio? Não. Sal grosso expulsa demônio? Não. O que expulsa demônio? É o nome de Jesus, é a palavra, é a oração, é o jejum, é o louvor. Então, uma vida qualificada, uma vida santificada com Deus, uma vida em retidão. Então, muitos, inclusive, tem um também, que, pastor, mas é tanto milagre. Mas eu te pergunto, tanto milagre o cara usa cachimbo, e aí? Tanto milagre e o cachimbo vem. Tanto milagre, e sem contar que tem algo, uma sigla que eles usam, se eu puder mostrar na câmera, se eu pudesse ter um microfone aqui para me mostrar para vocês como é, entendeu? Esta sigla aqui que é usada assim, é como se pegasse, irmão Pedro, até o microfone desta forma. Ah, entendi. Desta forma aqui, ó. Inclusive tem cantores também do mundo gospel envolvidos também para ter sucesso. Você acha que o sucesso vem do dia para a noite? Você acha que o sucesso... Não. A pessoa está vendo que com Deus está difícil, mas Deus vai soprar. Não espera soprar o nome. Aí vai na Nigéria. Inclusive, desses 3, tem um que a qualquer momento vai descer a sepultura. Ele é grande. O pastor é grande. Eu posso dizer que é gigante. Seria o pastor mais importante de São Paulo? Um dos maiores líderes. E tem pessoas que falam, mas como que pode de uma fonte sair água limpa e água suja? Se a pessoa fosse meditar na Bíblia Sagrada, muitas coisas elas iam ver que está fora da Bíblia. Ora e confia, presta atenção, se não está na Bíblia, é invenção. Inclusive, eu posso falar isso, se o senhor permitir. Fica à vontade. Tem uma denominação que para mim foi uma grande denominação, uma das maiores, mas a prostituição entrou lá dentro, a maçonaria entrou lá dentro, pactos com demônios entrou lá dentro, prostituição entrou lá dentro. Por quê? Porque hoje já não creem mais em revelação, já não creem mais em profecia, e existem pastores que têm medo de igrejas que Deus usa, Deus revela. Esse negócio de revelação, isso é mentira. Não é mentira. Deus revela o profundo, o escondido. Mas por que nessa grande igreja não pode mais? Porque se acontecer algo, a primeira coisa que faz é botar no banco, a primeira coisa que faz é excluir. Inclusive, teve algo que aconteceu em São Paulo, que eu vou fazer essa pergunta até agora. Essa pergunta que eu estou fazendo com Deus, e eu quero fazer essa pergunta para todo o Brasil. Irmão, será que se Deus está na minha vida, está no meu ministério, eu vou me curvar um bode? Eu vou me curvar o portão preto? Será que eu vou numa reunião fechada? Será que eu vou aceitar lavagem de dinheiro? Será que eu vou... Por que fica oculto? Por quê? O ocultismo está dentro de muitas igrejas. Porque, irmão Pedro, o temor acabou.
o temor acabou. Quando eu falo isso, tem gente de muitos lugares que para crescer tem, eu vou falar português, tá bom? Pode falar. Tem gente da Assembleia de Deus que teve na Nigéria. Tem gente da Universal que teve na Nigéria. Tem gente de uma outra potência que teve lá. Aí eu pergunto a você, cadê Deus? Mas pastor, prega bonito, tem uma exegese maravilhosa, tem uma homilética linda, mas o Espírito Santo já pulou fora há muito tempo. Muitos aí, eu vou abrir o português, tem gente que foi para lá e outra, se manifestar um demônio, se manifestar algo, tem até medo. Fala que a pessoa tá ficando doida, tá ficando louco. É por isso que tá... Não sei se você já reparou a mortandade que tá dentro das nossas igrejas. Pessoas que antes chegavam a 90, a 80, a 100, hoje não tá chegando nem a 52 anos, nem a 62. Tem algo que aconteceu aqui em São Paulo que eu não engoli até hoje. Que eu falo assim, Deus, peraí, irmão, como é que uma pessoa cheia de vida, cheia de Deus, do nada, vai embora? E se Deus não é livramento? Será que Deus não revela? Será que Deus não mostra? Será que... Eu amo a palavra de Deus, mas será que Deus, a gente ora, a gente busca, a gente clama. Sabe por que não está revelando mais nada? Porque muitos congressos, dinheiro. Sabe por que Deus não está revelando mais nada? Porque tem muita gente que prega, depois vai beber, prostituir. Sabe por que Deus não está revelando mais nada? Porque tem muitos pregadores que estão cobrando para pregar e eu estou até envergonhado com isso. Inclusive em muitos ministérios, eu tive, depois que a gente fez o podcast aqui, pessoas me ligaram e dizendo que tinha gente cobrando 20 mil, 30 mil, e quando saía do hotel que levou o pregador, tinha uísque, tinha cerveja e outras coisas. Aí eu pergunto a você, como Deus entra nisso? Como Deus entra nisso? Já não chega a liderança maior? A liderança maior que tem condição é Nigéria, mas é lago de fogo. É lago de fogo. E nesses últimos dias, Deus vai começar a revelar muitas coisas e tem algo que a qualquer momento explode dentro de Brasília. Na sua opinião, na sua visão, quem é pior? Quem cobra ou quem paga? Eita, você mexeu agora e eu vou falar. Irmãos, na minha opinião, quem paga? Por quê? Porque muitas vezes o membro está passando necessidade. O membro está com luta no aluguel. Está passando dificuldade até para se alimentar. Aí vai dar a um pastor. O pastor vem de... Eu não sou contra ele ser ajudado, mas peraí. Eu faço essa pergunta. Será que um pastor... Vamos lá. 10 agendas de 10 mil. 100 mil. Sim. Ele prega segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Cada pregação, 10 mil. Faz a conta. Faz no final do mês. Aí ele vai comprar casa no Alphaville. Não, foi Deus que me deu e Deus já saiu. Aí eu te pergunto, mas quem é o pior nisso? Quem é? É quem trouxe. Porque o pastorzão que trouxe, ele está querendo fama, está querendo sucesso. Se ele quiser povoar a igreja dele, se ele orar, se ele ir nas favelas, se ele ir nos locais, se ele pregar o evangelho ao ar livre, com certeza não vai precisar. E eu já vi muitos, por quê? Está uma guerra deles dizer que não acredita mais em pessoas que... Culto de libertação. Por quê? Porque a libertação, irmão Pedro, revela muita coisa. A libertação, a pessoa que ora, a pessoa que busca, a pessoa que jejua, vai ser revelado pecado escondido, vai ser revelado adultério, vai ser revelado lavar de dinheiro, vai ser revelado tudo. Mas por que eles não podem pregar isso? Porque existe, é como se fosse uma quadrilha. Olha, e é assim, é um passando para o outro. Teve de um grande congresso, essa pessoa me ligou e disse, pastor, nós juntamos aqui em Minas Gerais para trazer esta pessoa. E esta pessoa é renomada. E ele disse, agora é 10. Agora é 10. Mas futuramente é 15 mil. E outra. Aí eu te pergunto para você. E eu falei, como é que esse pastor foi lá? Falou, não, juntou todos os obreiros. Teve obreiro que ficou endividado, cartão de crédito.
Teve obreiro que quase perdeu o emprego para pagar esse pastor, e no final, quando terminou o culto, ele entrou no carro, foi levado ao aeroporto, nenhuma foto ele quis tirar. Aí eu falei para essa pessoa, eu só falei para ele o seguinte, o culpado disso tudo, sabe quem é? É o pastor local que traz e os membros que abençoam. Porque se os membros não falar não, daqui não vai sair nada, com certeza vai acabar com isso. Aí quer pregar santidade, quer pregar não. E outra, 99% deles cobram. Ah, que não sei o que. Peraí, gente, já não tem o livro para vender? Já não tem o livro? Já não tem o material? Eu não estou falando que a pessoa não pode ser abençoada, mas peraí, faz a conta. Vamos lá, irmão Pedro, faz a conta. Tem material, tem os livros, cada livro custa R$10. Ele leva lá 100 livros. Faz a conta. Cada livro custa 20, faz a conta. Mais 10 mil. Agora multiplica ele pregando 20 dias, quanto que dá? A 10 mil. Mas, assim, eu vi um vídeo de um pregador que falava assim, tem muita gente falando, igual, teve uma pregadora muito famosa que recebeu, acho que foi 90 mil, foi isso? 90 mil para pregar, da prefeitura. Mas quem paga somos nós. O contribuinte somos nós. Então, vamos lá. Recebeu 90 mil. Aí teve outro que entrou em defesa dizendo bem assim, se o ímpio que faz show, sertanejo, funkeiro, olha isso. Quero ouvir sua opinião sobre isso. Eles estão dizendo que se o funkeiro, do sertanejo, enfim, do secular, pode receber 100, 200, 300 mil por agenda, por show, por que aí eles estão comparando, por que o pregador não pode receber 40, 90, não pode cobrar? É porque nós somos diferenciados desse mundo. Eu não sou contra um pastor, um pregador, uma cantora ser abençoado. Agora eu te pergunto, quem contribui na prefeitura? Somos nós. Os IPTU caro, taxa de lixo caro. Aí a pastora vem, 90 mil. Aí eu te pergunto, será que ela ajuda algum pobre? Será que ela sobe algum morro para visitar quem está passando fome? Será que esses pregadores visitam as favelas? Pelo contrário, né? Essa pregadora catou e falou assim, até quando você vai trocar, preferir trabalhar do que ir para a igreja? Uai, ela tá pregando com 90 mil no bolso e tá batendo em quem foi trabalhar. Isso, não, mas por isso que é Lago de Fogo. É Lago de Fogo. Essa pregadora com certeza nunca visitou. Eu queria que ela fosse na Bahia lá. Eu queria que ela desse uma ida lá na Bahia. Ela não vai. Sabe por que não vai? Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Aí leva uma banda lá, 300, 500 mil. Deus vai descer na terra. Vai descer em prefeitura, vai descer. Por que muita gente gosta de pregar para a prefeitura? Porque dá dinheiro. E outra, o dinheiro é nosso. Porque somos contribuintes. Aí contribui, não pode? Não. É Lago de Fogo, tá todo mundo fora. Infelizmente, o comércio entrou. A gente fala muitas vezes de pastores que vão na Nigéria ser consagrado a Satanás para ter êxito, para ter sucesso, mas esses cantores, pregadores estão fazendo pior. Sabe o que me chama mais atenção, irmão Pedro? É que às vezes uma igreja pequena tem um pregador, traz uma mensagem, ele ora, ele busca, ele jejua, ele clama, as pessoas não dão ouvido. Mas aí o famoso, não, eu vou falar português, não, é Camboriú. Toma aí. Aí eu te pergunto, vai lá, até para tirar uma foto que eles se julgam rei dos reis, que eles se julgam semideus. Aí eu pergunto, é Lago de Fogo. Mas o próprio Deus vem revelando isso já há muito tempo. Vem revelando não só as pessoas que são consagradas lá, mas essa prostituição gospel que está acontecendo no nosso Brasil. O que eu fico muito triste, tem muitos estados aí, que a gente vai, pessoas falam assim, pastor, quando o senhor vai na igreja, como é que o senhor se movimenta? Irmão Pedro, eu vou falar para o senhor esta pergunta, se alguém me perguntar assim, quanto que eu cobro para ir numa igreja, se eu falar para o senhor vai tomar um susto. Qual é o valor? Sabe qual é o valor? Eu vou falar para o senhor vai ficar assustado. O valor é quando a pessoa fala assim, toma aqui tua passagem, toma aqui a sua passagem
e eu estou te abençoando aqui. E eu vi, e isso tem assim, como é que se diz, crescido o meu ministério. Por quê? Porque a gente está com um projeto lá na Bahia. Esse projeto, eu creio que Deus vai pegar muitas mães que não têm onde morar, muitas crianças que estão jogadas, passando necessidade, muitas pessoas de cadeira de roda. Ninguém quer cuidar de pessoa idosa. Então, eu tenho esse projeto de cuidar dos idosos, cuidar das nossas crianças. É a mesma coisa, uma mãe tem 10 filhos, tem 7 filhos, ela não recebe nada. O que custa a igreja ajudar? É a mesma coisa, você é meu membro, você congrega comigo, aí você está desempregado, morre alguém da sua família, eu tenho a obrigação de fazer o enterro. Mas, infelizmente, tem gente que já não pensa assim, não, toma lá, é só vir a nós, vosso reino nada, e Deus vai cobrar. Inclusive, tem muita gente, inclusive eu quero aqui já mandar um recado para uma pessoa, que ele diz que na África tem os piores bruxos, feiticeiros, que acontece. Irmão Pedro, como na África tem os piores feiticeiros, como na África tem os piores feiticeiros. E eu estava conversando com uma irmã da cidade de Maputo, e ela disse para mim assim, pastor, eu nunca tinha visto um testemunho desse na minha vida. E eu falei, mas a senhora mora em Maputo, é Moçambique, o lugar é pesado. Ela falou, pastor, o senhor sabe que muitas vezes são fábulas, pessoas querendo se engrandecer, contando história. Ah, pastor, que o bruxo atravessou a parede. Me bota na minha frente que eu quero ver ele atravessar. Ah, pastor, que o bruxo flutuou. Me bota na minha frente. Isso é tudo mentira de pregador. Dizendo que o bruxo flutuou, que viu que na África... Ô, irmão, não precisa ir na África, não. Tem algo pior no mundo do que aqui no Brasil, que é o ocultismo, que essa guerra, é massacre, é bandido, um matando o outro, é criança se envolvendo. Então tem coisas que Deus já está alertando os brasileiros, Deus está alertando o povo que ele está voltando. E por isso eu vou falar para os irmãos, tem muita gente que está deixando a igreja e indo ao ocultismo, e indo ao candomblé. Quantas pessoas nós perdemos? Teve pessoas que me ligou no podcast dizendo, pastor, eu estou envolvida na macumba. E eu disse, por que tu está envolvida na macumba? Porque o meu pastor não tinha tempo para mim, não me atendia, e principalmente quando o meu casamento destruiu, ele não veio de orar pelo meu esposo, ele perguntou se eu não ia dar o dízimo. Então, a preocupação está onde? Está mais no dinheiro? A preocupação está onde? Será que para libertar uma família, que nem a irmã falou comigo, pastor, o pastor cobrou 12 mil para libertar o meu filho? O filho dessa senhora, jogado usando crack, eu apenas falei para ele, senhora, crê. A Bíblia é bem clara, se crê você vai ver a glória de Deus. Eu falei, a senhora crê. Então faz o seguinte, eu quero fazer uma, irmão Pedro, não foi campanha, uma oração. E o camarada largou o crack. Aí eu te pergunto, como foi que ele largou o crack? Deus na vida do pregador. Por que o senhor está na internet, Deus está soprando teu nome? Deus na sua vida. Quando Deus está na vida de alguém, há uma diferença. Quando Deus está na vida de alguém, ninguém precisa arrancar dinheiro de ninguém. E uma coisa que eu penso, pastor, mas a gente, olha, pastor, o senhor prega? Sim. O senhor gosta de ser abençoado? Sim. Mas eu vou inventar mentira para arrancar algo de alguém? A cobrança é muito cara. Isso tem 2 semanas lá na Bahia, uma senhora, essa senhora dormia no lixo, eu tenho o antes e o depois, irmão Pedro, com legiões de demônio. Uma pessoa que fica 13 anos sem tomar banho. O senhor já ficou quantos anos sem tomar banho? Eu não fico nem um dia. Nem um dia. Essa senhora estava 5 anos sem tomar banho. Vamos lá, 5 anos sem tomar banho. Dormia no meio do lixo. O povo fala doida. Catando papelão, catando lata, catando tudo. Todo mundo chamava de louca. Foi pessoas, não vou falar o nome de igreja, que eu não quero denegrir ninguém. Foi aquela turma que canta. A turma que gosta de cantar. Foi a turma do descarrego. Foi todo mundo
lá. A mulher falou assim, é o último lugar que eu vou bater. Eu não estou falando que eu sou super-homem. Eu só estou falando Deus agir. Eu virei e falei, peguei a minha equipe e disse assim, vamos lá, que agora eu quero ver essa senhora. Eu quero ver essa senhora. Ô, irmão Pedro, você reparou que eu emagreci? Uhum. Aquela vez que eu saí daqui, o ataque foi tão... Deus soprou, mas o ataque foi tão forte que eu... Como é que se diz? Eu vou falar até da minha boca daqui a pouquinho. O ataque foi tão forte, tão bombardeio, que se eu não tivesse Deus, eu estava morto. Deus soprou. Eu conversei com uma mulher, bruxa. Ela lá da cidade de Bruxelas. E ela falou assim, pastor, ex-bruxa, eu quero que o senhor ore por mim. Todo pastor que ora por mim, o diabo mata. Eu falei, sério? Ela disse assim, e eu vi que o senhor é o único que está apto a orar por mim. Eu falei, meu Deus, eu falei, Jesus, está repreendido. Não, irmã, tem muita gente de Deus. Eu vou falar para o senhor, eu orei por aquela senhora. E se eu falar para o senhor, orando por ela, até minha prótese soltou. Veio para fora. O meu rosto inchou. Eu fui fazer... Você está vendo os dentes? Eu fui fazer a cirurgia. E eu falei assim, Deus, eu vou orar por ela. Eu vou orar. Deus libertou ela. E ela falou, pastor, demônios pesados me atacam. Eu vi minha casa balançar sozinha. Eu falei, já que eu estou numa guerra, tem que ir para cima. Peguei de madrugada, vesti minha roupa de pano de saco, clamando. Todo dia eu mandava a oração das 3 horas. Eu falei, esse diabo vai sair. Esse diabo vai sair. Eu perguntei, Deus, quem é que está na família dela? Ele disse assim, não é quem está nela, é quem comanda ela, porque tem demônio que entra na pessoa e tem aqueles que comandam. Existe pastor que ele não sabe, tem principado e potestade, tem demônio que entra na pessoa e tem aqueles que ficam fora comandando os pequenininhos que entram. Porque a força dele é tão terrível e nos últimos dias esse bicho vai entrar no anticristo. Vai entrar. E outra, aí tem gente que fala assim, o senhor já deve ter visto falar em muitas igrejas assim, quem é que tá aí? Lucifer. Ô, gente, como é que um demônio, ou seja, o chefe vai entrar no corpo? É uma força terrível, irmão Pedro. Pode estourar a pessoa. É uma força tão terrível que pode desmontar. Aí eu entendi quando eu falei, Deus, eu já sei onde eu vou atacar. Eu estou orando por ela, mas eu vou orar pela parentela e eu vou orar sobre a casa. Quando eu disse, irmã, em nome de Jesus, que tu tem azeite, tenho. Unge a tua casa. Ela ungiu os redores da casa. Ela ungiu. Ela disse, pastor, o senhor começou a ungir. O senhor ungiu. Deu-lhe uma ventania. Deu uma ventania. Arrancou o telhado das casas de frente, a dela não arrancou. E aí? Então tem demônio que ele não entra, irmão Pedro, no corpo da pessoa. Ele fica no ali, ó. Alguns nomes. Giramundo, Grandemo, Apolion, Belial. Eu já vi pessoas fazer ritual de invocar. Aí tem gente que fala assim, mas pastor, e o nome de Jesus repreende? Repreende sim, mas uma vida com Deus. O senhor pode ver que daquela vez que a gente esteve aqui, o bicho veio para cima, o carro não pegou. O senhor vê, o senhor acha que o podcast que o diabo não vem para cima? Vem para cima porque a gente está falando a verdade. A gente está falando para libertar pessoas. É a mesma coisa. Uma família toda, irmão Pedro, toda, possessa de demônio. Como que vai libertar essa família? Vamos lá, uma família inteira. Aí como que aquela senhora de 5 anos comendo lixo foi liberta em um dia? Aí eu te pergunto, e agora? A palavra que eu usei só foi essa aqui. Sai dela, em nome de Jesus. Só foi essa palavra. Só isso. Não usemos. Fizemos a oração e disse, sai dela. Por quê? Porque tem coisas que o próprio Deus te deu autoridade sobre escorpiões, sobre demônios. Então tem famílias que, se a família crê, tanto que
a mãe chorou, as filhas choraram. Eu vou mandar o vídeo depois pro senhor. Ela no lixo e ela na igreja. A família falou assim, como, pastor? Eu tentei de tudo. Eu disse assim, irmã, agradeça ao Eterno. Agradeça ao Rei. Porque se creres, verá o quê? A glória de Deus. Então tem família que muitas vezes está tudo possessa. Se tiver algum que crê, irmão Pedro, Deus liberta todo mundo. Pode falar, pastor, o pai de santo fez isso, porque tem crente que tem medo de macumbeiro. Pastor, tem mal olhado. Pastor, não. Se a pessoa crê, ela vai ver a glória de Deus. Pastor, eu quero ter sucesso. Quer sucesso com Deus? Vai para a oração. Deus é especialista. Eu te admiro, Pedro. Por quê? Porque você veio crescendo de baixo. Ó. Quantas provas o senhor não passou? Quantas lutas o senhor não passou? Quantas humilhações? Mas o senhor ali de baixo. O senhor poderia ter ido a um lugar, eles iam bater o batuque para você, sua cabeça ia ser raspada, soprava. Mas depois, o tiro era queima-roupa. Aí eu pergunto ao senhor, eu faço essa pergunta. Quantas pessoas são inteligentes? Quantas moças estão fazendo faculdade para se formar em doutora e ficaram doidas? Quantos rapazes de faculdade que iam virar advogados estão loucos? Quantos rapazes até que jogam futebol, de repente, o seu joelho machucou? Você acha que é normal, irmão Pedro? Irmão Pedro, existe o mal, mas existe o bem. Mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E uma outra coisa que eu desafio, aquilo que aconteceu com Neymar. Se um homem de Deus, aquele negócio que aconteceu com Neymar, de toda hora pegar e machucar, eu faço um desafio, seja quem quiser, eu faço um desafio, botar a mão no joelho do Neymar para ver se o joelho dele não volta ao normal. Eu paro de pregar o evangelho, se Deus não honrar. Sabe por quê? Eu sei quem eu sirvo. O senhor acredita que o que acontece com o Neymar é de ordem espiritual? Com certeza, absoluta. O Neymar é uma pessoa muito querida, mas também é muito invejado. Tem pessoas que, se pudessem destruir aquele rapaz tem um coração de ouro, tem um coração de Deus, tem um coração abençoado. E outra coisa, Neymar, ele como é que se diz? Ele é cristão, com todas as falhas, mas ele é cristão. Mas eu creio que Deus pode curar ele. Você pode ver que Satanás já tentou nos relacionamentos dele. Você pode ver que ele é uma pessoa que ele quer ajudar as pessoas, ele quer, e quando parece que tá bom, parece que vai acontecer, volta para trás. Existe algo na vida do Neymar que tem que ser quebrado. Chama-se maldição. Eu creio que um homem de Deus, eu estou dizendo homem de Deus, que ora, que busca vida com Deus, pegar, sem querer nenhuma oferta, nem dinheiro, nada, e dizer assim, Neymar, eu quero orar por você. É colocar a mão no joelho e dizer, Satanás, a partir de hoje tu vai deixar esse rapaz, tu vai deixar a vida dele, esta maldição será quebrada e a saúde dele vai voltar normal. E o Neymar tem tudo para ser o maior jogador do mundo na próxima Copa. Agora, Leno, o que ficou muito marcado na outra entrevista foi a questão do seu testemunho. Sim. Né? Esse episódio eu queria iniciar de uma forma diferente. Sim. Mas não tem como fazer episódio contigo e não falar um pouco sobre o seu passado. Sim, fique em paz, eu tô aqui para responder. Isso aí não tem como. Sim. E uma das coisas que ficaram marcados foi a questão que você morou no cemitério. Sim. Que você comeu vísceras humanas. Vísceras, carne. Irmão Pedro, eu estou dando essa entrevista, mas eu queria que se olhasse, né? Se a câmera puder pegar, eu até hoje sofro com isto. Porque, irmão, eu tive algo na minha boca que até a cura era imprevista. Eu sempre tenho que estar trocando de prótese. Inclusive, da última vez que eu falei com o senhor, eu até falei, irmão Pedro, eu tinha pegado
era como se fosse uma doença na boca. Esta doença, onde rebenta a gengiva, onde até bicho numa parte deu. Então, assim, eu vou mostrar aqui para vocês, se a câmera puder pegar legal, se eu saber que comeu até uma parte da minha gengiva. Naquele dia eu não falei para o senhor, Nossa. Eu queria poupar o senhor, eu estava indo para uma cirurgia. E eu vou mostrar aqui para o senhor ver que eu não estou brincando, se a câmera puder aqui pegar. Vai lá, Dan, até contigo. Hoje, dá para pegar quando tiver pego aí, entendeu? Não, pode fazer. Olha, não, irmão, o que você tiver que fazer. Que eu vou mostrar mostra. aqui para você. Como é que se diz? Antes de eu mostrar, eu quero falar aqui. A maioria dos trabalhos perigosos de morte, de botar a gente no chão, de falir alguém, tudo quando eu fazia, eu me lembro que uma vez Satã disse, coma defuntos, e eu comi com o nome de uma pessoa. E aquela pessoa veio a óbito. Entendeu? Então, assim, quando um bruxo, ele quer ter êxito, quando ele quer que algo aconteça de destruição, o verdadeiro feiticeiro, ele se doa. Ele se doa, ele doa sangue, ele doa, como é que se diz? Doa o que for preciso, ele se doa. Então, assim, nessa situação, a cabeça estava em decomposição. E aconteceu isso aqui. Eu vou mostrar agora. Eu quero que o senhor repare a minha gengiva, que o senhor vê que a gengiva da gente é certa. A minha é cortada. Veja com seus olhos, ó. Nossa. O senhor tá vendo? Para ver como é que cortaram ela? Sim. Eu não tenho gengiva direito, olha. Meu Deus. Se eu ver que... Tá vendo aqui? Eu tô falando aqui com o senhor. Foi implantada essa semana, a minha boca, eu vim para cá e ela tava no pus. Agora que tá secando. Se eu ver que ela para ser normal, ela vem aqui, aí sobe aqui. Se eu ver que tirando pera, iam tirar a gengiva toda. Por quê? Porque deu bicho, apodreceu minha boca. Mas por quê? Por quê? Porque eu fazia mesmo, se era para comer. Aí o senhor fala assim, quando uma pessoa, eu vou até falar de nível de depressões aqui. Quando uma pessoa, irmão Pedro, tem muitas famílias que vão me ouvir, que tem condição, tem suas empresas, tem seus negócios, tem seus recursos. O filho está trancado numa jaula. O filho fica amarrado em cordas. O filho surtou. Toma ali medicamento. O que é isso, Bispo Leno? O que é? São trabalhos feitos dentro de cemitérios para a pessoa ou morrer ou ficar maluca. Porque até o nome todo que a gente dá, a gente tem que ter maior cuidado para saber quem está dando o nome, irmão Pedro. Até uma roupa que você ganha, você tem que saber de quem está vindo. É verdade. Você sabia? Porque uma pessoa não gosta do senhor. O irmão Pedro é um cara bonito. Eu vou dar um pente para ele. Eu vou dar, como é que se diz? Eu vou dar uma roupa para Pedro. Eu vou dar um tênis caro. Não, obrigado. Aí muitas vezes você não sabe. Aquele tênis que você usar, ele pode te alejar. Aquela roupa que você usar, ela pode te dar chaga, te dar uma coceira. Ou seja, o teu cabelo pode te dar câncer. Por quê? A gente tem que ter maior cuidado. Feiticeiro não brinca. Eu já vi pessoas evangélicas não conseguir êxito na igreja, achar que está demorando, pegar a foto da pessoa e levar lá na bruxaria. Fizeram isso comigo? Fizeram isso? Aí eu vou fazer essa pergunta ao Senhor. Aí quando o negócio é mais, eu me lembro, eu vou até falar aqui, eu me lembro de uma grande rede de mercados. Essa rede de mercados era igual. Eu vou falar logo o nome da empresa. Você lembra da Ponto Frio Bonzão? Você chegou a ver falando nessa empresa? Já. Ponto Frio Bonzão? Onde é que está ela hoje? Você lembra que Casas Bahia não era nada? Você acha que cresceu normal? Claro que não, irmão. Pacto. Porque tem gente que faz pacto no cemitério,
faz pacto na Encruza, faz pacto na Cachoeira, na Mata Virgem. Desculpa, mas já teve grandes empresas hoje? Sim. No passado eram pequenas e te procurou? Sim. E hoje explodiu? Sim, não tem. E tem gente aqui em São Paulo que a empresa está gigantesca, mas tem medo de largar. E todo final de mês a casa é cheia de fruta. Fruta para quem? Fica cada fruta cara, mas tem que doar. Inclusive tem um empresário que o filho dele está doente, ficou louco. Mas por quê? Porque ele fez e não cumpriu, e agora ele está enchendo a casa de, como é que se diz? A casa de fruta? De fruta, como é que se diz? É fruta, é oferenda, é legume, é comida cara. E tem gente até que mora no Morumbi, aqui em São Paulo, que participa. Aí eu vou fazer essa pergunta. A empresa cresceu no Brasil todo. A empresa está gigantesca, irmão Pedro, está grande aqui de São Paulo. Porém, a família está se acabando aos pouquinhos. E o próprio pai de santo ameaça, se sai, morre. Tem que estar lá com a oferenda, colocando oferenda. Aí eu pergunto a você, isso é viver? Isso é quando um empresário não paga para destruir a vida do outro. Você acha que uma empresa pequenininha vira gigante de um dia para o outro? De repente, o cara não tem nada e do nada faz assim. Vamos lá. Qual foi a coisa mais terrível? Absurda de um empresário que alguém te pediu para você fazer para crescer? Para crescer a pessoa, para crescer o artista, para crescer a empresa, enfim. Qual foi a coisa mais absurda que pediram? Absurda, assim? Olha, que eu pedi. Que foi feito. Eu me lembro que... Pode falar? Pode. Tá, eu me lembro que pessoas trouxeram bodes e um boi. Esse boi foi aberto. E esse boi, ele além de ser aberto, foi colocado os nomes ali. Os nomes das pessoas que iriam ter. Êxodo. E eles doaram os bodes, doaram boi. E não demorou 2 anos, disparou muito. Inclusive teve uma empresa, o senhor já reparou, inclusive teve uma empresa aérea, que era famosa, antiga, e do nada abriu falência. Eu acho que eu sei qual que é. Você lembra? Então eu vou aprofundar mais um pouquinho. Você lembra de uma rede chamada Manchete? De televisão? Você acha que a Manchete faliu à toa? Qual que foi a causa? Simples. O dono dessa empresa, que chamava-se Adolfo Bloch, era uma pessoa não só inocente, mas alguém por trás de uma grande emissora da Rede Esgoto Televisão. Toma aí. Boa. Entendeu? Uhum. Então, assim, você vê que a Manchete era a potência. Potência, potência, tanto que hoje ela é Rede TV. Então, uma fez algo para derrubar a outra. Com certeza, e depois passava por amigo. Inclusive, a Rede Manchete ela, como é que se diz? Foi você que fez? Estava junto. Então, não foi só você? Mas 3. Um está morto e outro está vivo na Assembleia de Deus. Tem gente que fala assim, mas o Adolfo Bloch morreu à toa. Que nada. Pacto com o diabo. Cabeça de cera. Nome dentro. Ele era dono da Manchete, é isso? Adolfo Bloch, dono da Manchete. Adolfo Bloch não era nem brasileiro. Aí eu pergunto a você, era uma emissora... Eu vou falar para o senhor, ela seria a Rede Record de hoje. Entendi. Agora vamos aprofundar mais ainda o negócio. Inclusive tem uma pessoa que ela se julga evangélica. Ela faz qualquer coisa para comprar qualquer emissora. E todo mundo sabe que ele se curvou ao bode.
O famoso portão preto. Já sei que é. A hora está chegando. Aí eu pergunto a você, a Manchete ela ia crescer muito. Ela ia crescer de uma forma, ela estava tão... Era os canais limpos, eram os canais que estavam... Tanto que na década de 90, a Manchete veio arrebentando. Do nada a Manchete foi fazendo assim, ó. Quebrando. Então vamos lá, para ver se eu entendi. A Rede Manchete, ela não se manteve porque o dono não fez o cara para ser feito, aí veio a outra emissora e arrebentou. Não, mas a outra emissora já que estava querendo a compra. E muita gente fala assim, ela faliu, a Rede Manchete pegou fogo. O que pegou fogo? Nada. Demônios invocados a Satã, ou seja, invocaram demônios. Abriu falência. E fora as enfermidades, muita gente na Rede Manchete morreu de câncer. Você não reparou, não? Que a maioria dos artistas, quando não é câncer, é tragédia de automóvel? Repara isso. Fulano está com 50, está com 50. São poucos que chegam lá em cima. E sem contar, como eu estava falando também, que muitas pessoas, para crescer lá, tem que se deitar lá com o produtor. Tem que se deitar com A, com B, com C. Famoso teste do sofá. Não é nem teste do sofá, o teste eu não sei nem do diabo. Porque pessoas, além de se vender, quer fama, quer sucesso. E tem algo que eu também quero falar aqui, entendeu? O senhor acha, então vamos lá, agora vamos aprofundar o negócio. Vambora. O senhor acha que a Manchete, a Rede Esgoto pegou e faliu. Rolou bode, rolou boi, rolou cabeça. Eu vim por trás como o segundo e disse, faça dessa forma. É um perigo o primeiro nome. Eu me lembro quando trouxeram o nome do senhor Adolfo Bloch. Toma aqui, ó. Tá aqui. Ah, mas decretou falência. Eu vou falar pro senhor. O senhor sabia que até time de futebol é envolvido em magia negra? Eu vou mexer agora com o senhor e vou mexer com o Brasil. Satanás gosta de morte, matança, destruição. Eu não tenho nada contra quem torce futebol. Torcer, normal, é um direito da pessoa. Mas eu vou fazer esta pergunta. Um time que fala que o estádio de futebol é o inferno. Agora vamos lá, vamos aprofundar o negócio. Ganhava um título aqui, ganhava outro ali, ganhava um título hoje, passava 5 anos, aí ganhava um, vinha arrastando ali, do nada, morre um monte de rapaz num incêndio. Do nada, o time ganhou, foi tudo. Vai enganar Satanás a mim? Não! Não tá vendo que é pacto? Pacto de sangue. Quantas pessoas morreram? Muitos jovens. Junta uma coisa com a outra. Estádio de futebol. Inferno. Quem comanda o inferno? O que Satanás gosta? Sangue. Sangue é vida. Jesus verteu na cruz do Calvário o sangue carmesim. Agora vamos lá. Estádio de futebol. Inferno. Vou chegar lá embaixo. Não ganhava nada, do nada. Jovens, cheios de sonhos. Mortos. Em quê? O inferno é o quê? Fogo. Foram mortos com o quê? Fogo. Você acha normal? Aí tem gente que diz, não, é apenas um incêndiozinho. Não! Tem que arrumar um culpado, irmão Pedro. Tem que arrumar um culpado. Mas todo mundo sabe que tem gente que fez pacto de sangue. Só tem um problema. Um dia a verdade vem, a cobrança vem. Deus cobra. Um dia. Porque o pacto se estende a um lugar.
Vai indo, vai indo. Pode estar rico, pode estar milionário. Mas chega a hora que o pacto quebra. Aí, tá lá em cima, não tá? Volta lá para baixo e não levanta nunca mais. Porque tem vidas envolvidas. E tem vidas envolvidas, a cobrança de Deus é cara. É a mesma coisa de uma empresa. A empresa tá lá embaixo. Ninguém dá nada, tá falida. Do nada. Morre uma família toda. Aí vem um cabeça só e assume. Você chegou a ver um vídeo do Eduardo Costa? Num show? Se ele fala no quê? Ele, antes do show, ele tava cantando, ele se dobra no palco e começa a fazer sinal com a mão. Ele faz até um... Não sei nem se pode fazer. Sei. Posso fazer ou não? Pode. Que ele Qualquer faz, coisa que ele você faz me- assim. qualquer coisa chifre- você me- que você ele faz assim repreende. com o dedo chifrado? Ele faz assim, mas tem uma hora que ele faz assim. Qualquer coisa você ora por Sei. mim, mano. Que ele faz assim? É, o Eduardo Ele faz Costa. assim? Teve outra também da Maiara e Maraísa, antes delas entrarem. A Maiara na frente dela. Ela fica fazendo assim, ó. Tals. Teve aquele DVD do Gustavo Lima, que tem um trono assim, e não sei o quê. A maioria dos artistas estão entregues ao inimigo. Inclusive, eu creio que Deus tem um plano na vida do Gustavo Lima. De todos eles, eu creio que Deus tem um plano na vida dele, do Cezé, o Luciano já está no Evangelho. Mas eu vou falar para você. Eu vou falar algo para o Senhor. Eu vou falar algo para o Senhor sem medo. Sem medo. Essas pessoas são todas desviadas. Quantos shows eles fazem? Quantas almas eles estão levando para o inferno? Pessoas que se matam, pessoas que bebem, morrem alcoolizada, pessoas que vão no show, sofrem acidente. Então eu vou falar para o Senhor, a cobrança é cara. Agora esse símbolo aqui, ó, chifrado, esse símbolo que pessoas fazem, é a mesma, empresta a caneta do Senhor, é a mesma coisa um pregador pregar a caneta e soltar isso aqui, ó. Isso aqui representa pacto. Os dedos chifrados também representam pacto. Aí tem gente que fala assim, não, é símbolo, é símbolo, tem nada a ver, é símbolo mudo. Vai enganar Satanás. Mas tem um símbolo que é mudo, que é o Entendeu? eu te amo na linguagem de mundo. Mas não com dedo Mas chifrado. eu não lembro como é que Não é. com dedo chifrado. Não não- é curvado. Não com dedo chifrado. Quer ver? Vai falando aí que eu vou procurar aqui. Não pra com fazer. dedo chifrado, entendeu? Não com dedo chifrado. Aí depois quer dizer Deus, Deus não. Aí na hora que tá com câncer, com enfermidade, não. Irmão, a cobrança vem. O diabo não tá brincando de ser diabo. Tem gente que quer a fama. Quem quer fama mente. Dá licença. Quem quer, pode falar. O eu te amo, ele é esticado assim. É assim. Mas agora o dedo chifrado é assim. O eu te amo em O libras. eu te amo é assim, Libra, né? Em libras é assim. Libra é assim. E esse aqui? Olha pra mim, amor, não tem diferença? Tem por causa do dedo aqui, né? Então, porque o dedo chifrado... O dedo aqui continua, o eu te amo em Entendeu? libras. E aqui é dedo chifrado. Entendeu? Então, dedo chifrado. Então, que muitas pessoas falam, não. Então, assim, irmão, Pedro, muitas pessoas estão se vendendo a Satanás. Times de futebol, jogadores de futebol, querendo fama, querendo sucesso. Muitos jogadores, até do Corinthians, para ter sucesso, tomavam um banho de água, de ebó. Muitos técnicos de futebol envolvidos no ocultismo, com Pai de Santo. Aí eu te pergunto, mas tem muitos evangélicos lá dentro também, que pregam a verdade, e aí você fala assim, por que o diabo se levanta contra a vida do Neymar? Por quê? Porque com todo defeito, tenta falar o nome de Deus. Mas eu tenho certeza que eu vou falar para o Senhor. Deus, ele está se manifestando para desfazer as obras do diabo. Porque tem muita gente que está doente, está perturbada. Tem gente vendo vultos dentro de casa. Tem gente que não consegue mais trabalhar. Tem gente que não consegue ir na cozinha. Tem gente depressão, a pedofilia
aumentou, o estupro aumentou, as desgraças aumentaram. Por quê? Porque tem pessoas que já não estão crendo mais em Deus. E muitas vezes, até dentro da igreja, a pessoa chega para buscar uma oração. Aí a pessoa fala logo em dinheiro. A pessoa chega para buscar uma libertação. Eu falo também de revelação. Ô, irmão Pedro, Deus, quando quer revelar alguém, Deus fala primeiro com você. Porque se Deus vai me usar para falar com você, você vai sentir. Fala, Deus vai falar comigo hoje. E a revelação, ela não é mentirosa. Não é olha, para você ser abençoado, tem que dar 10 mil, 5 mil, 7 mil. Para você ser abençoado, tem que dar tanto. Não. Para ser abençoado é crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Para ser abençoado, se creres, você vai ver a glória de Deus. E se você crer, muitas coisas vão acontecer. Inclusive, a gente falando em revelação, irmão Pedro, eu me lembro daquela moça que faleceu no avião. A Marília Mendonça. Isso. Igual, eu vou falar algumas coisas aqui que eu falo com propriedade. Você lembra do voo da Chapecoense? Lembro. Lembra do voo? Lembro. Você pode ver que a Chapecoense ia disputar uma final. Você viu o avião? Você viu o que estava escrito no avião? Era o avião da companhia Lamia. Lamia, né? Você sabia que Lamia é nome de um principado? É nada. Nome de um demônio perigosíssimo. Lâmia, Leviatã, Astarote, Belzebu, Grandema, Polion, Belial, Tártaro, Abaddon. Aí eu pergunto para você, mas pastor, e o voo da Chapecoense ali? Posso falar a verdade para o senhor? Não vou mentir, eu vou falar a verdade. Muitas vidas foram perdidas inocentes ali. Mas tinha gente que entregou a alma a Satanás para aquele time ter sucesso, prosperidade, ser campeão. E Satanás enganou muita gente. Enganou até quem não está mais aqui. Porque você vê que o time de uma hora para outra embalou. Você pode ver, se eles tivessem perdido o jogo, eles estariam todos vivos. Ou até alguns hoje aposentados. O que acontece? Naquele voo lá, você pode ver que quem Deus deu o livramento foi quem? Servo de Deus. Foi o goleiro reserva. Goleiro reserva. Mais um. Você lembra quem era? Era o goleiro Danilo, né? Goleiro Danilo e a outra pessoa. Aí eu te pergunto, mas por que Deus deu livramento para eles? Olha que interessante, rapidinho, o bispo, eu procurei aqui e Lamia pode se referir a vários conceitos, mas o mais comumente é o nome na mitologia grega associado a uma rainha da Líbia que se transforma em um monstro devorador de crianças. Aí. Nossa, o Google disse. Aí, não. Esse negócio aí é uma verdade, não mentiu não. Lamia, devorador de crianças. Aí eu te pergunto, é normal? É normal? Claro que não. Aquele voo caía, mas teve gente que para aquele time ser campeão. Pacto. Outra coisa, você está falando da Marília Mendonça? Marília Mendonça não era para estar morta. Aí você fala assim, por quê? Vou explicar ao senhor. Por quê? 4 meses antes de acontecer aquele fato que o avião dela caiu, eu estive pregando em Goiânia. Estive pregando em uma igreja, Assembleia de Deus. A igreja estava cheia e esta igreja estava muito lotada. Eu fui lá fazer um evento e no meio da igreja eu estava parado, o pastor lembra até disso, e eu disse para ele, olha, Deus
Deus mostra uma mulher. Esta mulher tem uma filha. O Senhor mostra um avião caindo. E eu vejo esta mulher chorando muito. O nome desta mulher é Ruth. Aí, como é que se diz? Eu tinha falado isso 4 meses antes. E eu falei, eu vi ela chorando, a igreja toda parou. Quem estava lá viu, sabe disso. E esse pastor falou comigo assim, eu conheço esta mulher, é mãe da cantora sertaneja Marília Mendonça, e a Marília está viajando. Eu virei para ele, porque às vezes, o irmão Pedro, tem pessoas que às vezes a gente vai entregar algo para ela, por a gente ser pequeno servo de Deus. Tem gente que já... Porque, infelizmente, tem uma turma aí que só vai entregar a revelação, depois pede dinheiro. Isso, infelizmente, no mundo evangélico está vigorando em muitos lugares. Eu peguei e disse, eu quero ver esta senhora. Eu quero falar com ela. Aí, essa pessoa disse assim, eu vou levar você nela. Inclusive, o tio dela frequenta uma Assembleia de Deus. Eu falei, amém, eu preciso ver ela ou a mãe. Eu quero ver. Porque Deus está dando um grande livramento. Satanás vai matar ela num acidente. Satanás vai matar ela num acidente. A pessoa não acreditou. Não acreditou. Não acreditou. O que aconteceu? O tempo passa. 4 meses antes, eu queria ter orado por ela, repreendido o espírito da morte. Quando o avião cai, que o telefone toca para mim, você sabe quem morreu? Eu disse quem? Sabe aquela pessoa que você falou, filha de uma senhora chamada Ruth? Sim. Então, ela faleceu. Eu estava em casa e disse assim, como é que é o negócio? Então, eu gosto de falar algo antes de acontecer. Então, eu estou falando aqui no podcast. Eu estou falando antes de acontecer. Eu vejo Deus dando um grande livramento ao Gustavo Lima. O diabo é doido para matar o Gustavo Lima em um acidente. Deus está... se eu tivesse a oportunidade, eu queria orar por ele. Estou todo arrepiado. Eu queria orar pelo Gustavo Lima, se eu tivesse a oportunidade, que eu preciso falar com ele. E outra, não quero não quiser me receber, fala por telefone. Porque eu vejo, Deus mostra o diabo querendo matar o Gustavo Lima num acidente. Eu estou falando Gustavo Lima num acidente, parava o Brasil. E Deus tem uma chamada na vida do Gustavo Lima. Mas o diabo armou um acidente para tirar a vida do Gustavo Lima. Eu não tive a oportunidade de falar com a dona Ruth, de falar com essa senhora que já não está mais aqui. Mas dessa vez eu estou tendo a oportunidade. Deus, o diabo está doido para matar o Gustavo Lima em um acidente. Está doidinho. O senhor está vendo que eu estou falando com o senhor aqui. O diabo está doido para matar o Gustavo Lima. Tem gente que não acredita. Então, a mesma coisa. Se essa pessoa, pastor, tivesse, e se tivesse levado o senhor lá, simples, eu ia orar. Porque tem coisas que quem repreende é homem de Deus. Irmão Pedro, não é homem interessado no dinheiro de ninguém. Interessado em... Não. Interessado em livrar uma vida. Interessado em livrar uma alma. Interessado em livrar a pessoa. Porque o diabo, escuta isso, está doido para tirar a vida daquele rapaz num acidente. Eu queria vê-lo. Eu queria orar por ele. Se não der para vê-lo nem pelo telefone. Eu queria vê-lo. Por quê? O diabo não quer brincar com ele. É como o diabo está furioso. Pastor, mas a família do Gustavo é crente.
Eu queria orar por aquele rapaz. Eu queria orar e entregar o que Deus me mostrou aqui. Porque o diabo quer ceifar a vida dele assim, ó. É como desarticular. É como do nada tá aqui a notícia correndo no mundo. Aquele rapaz tem um coração bom. Ajuda muita gente. Mas eu creio que eu ainda vou vê-lo. Ainda vou falar com ele pessoalmente. Deus dará o livramento. Então, o senhor tá vendo? Eu quero que o senhor grave essa entrevista. Porque, da mesma forma que eu não tive a oportunidade de falar com a dona Ruth, mãe da Marília Mendonça, Deus vai me dar a oportunidade de falar com esse rapaz. Eu vi o espírito da morte pronto para tirar a vida dele. Estou falando aqui porque, irmão, é uma coisa assim que existe revelação e revelamento. Revelação, Deus livra. Deus corta. Revelamento, mentira. Revelação, quem tem uma vida. Eu quando vim da Bahia, eu falei, Deus, vai na minha frente. Toma a direção. Por quê? Eu lido com vida, eu lido com pessoas. Para mim, tanto faz gente simples, gente grande. É para a gente orar. Porque Satanás tem uma fúria. Aí o Senhor fala assim, por que Satanás tem uma fúria na vida daquele rapaz? Porque ele no evangelho, ele vai ser uma bomba na mão de Deus para ganhar muitas vidas. Mas Satanás quer fazer isso aqui, ó. Então eu vou lhe falar antes. O diabo quer matar do nada assim, ó. É como num dia simples, que ninguém tá nada. Do nada, show. Tum! Ah! Vai paralisar o Brasil. Os outros falam, meu Deus. Então, a gente fala antes de acontecer. Aí depois que acontece, vem milhares de gente. Não, eu falo, não. Tô te falando antes. Entendeu? Antes. Antes. Porque se Deus mostrou. E agora, pastor? Eu creio que eu vou ter oportunidade, como tenho oportunidade de pessoas, de falar com muitas pessoas, porque minha vida pertence a Deus. Minha vida no mundo da bruxaria. Quando eu queria êxodo, eu entregava a alma para Satã, comia vísceras, fazia todo tipo de desgraça para a vida dos outros. Hoje, como servo de Deus, não. Deus mostra antes de acontecer. Eu me lembro que um senhor, eu estava dormindo, era 5 horas da manhã, Deus falou assim, levanta e vai até aquele lugar. Sabe onde eu fui buscar o rapaz? Uma boca de fumo lá. Aí pessoas falaram assim, mas tu vai lá fazer o quê? Eu falei, Deus mandou eu ir lá. E quando eu fui, ele estava lá. Os caras iam tirar a vida dele. Eu disse, não faça nada. Eu vim aqui no nome de Deus. E o traficante falou assim, olha, foi Deus que te enviou. Que eu disse, se Deus ama esse rapaz, alguém aparece. E agora? Deus, quando quer dar livramento, ele dá. Pode, Deus... Tem muita gente que vai me ouvir. Tem muita gente, irmão Pedro, que eu quero fazer aquela oração. Porque quando eu estou numa campanha, para o senhor ver, eu fui criar um grupo de oração, entrou tanta gente que o telefone até engarrafou. Meu Deus do céu. O senhor sabe o que é 15 mil pessoas num telefone? Meu Deus. E do nada faz engarrafar tudo? Você não pode atender todo mundo? E pastor, ora por mim, pastor que não sei o quê. Mas tem, pastor, entendeu? Então assim, Deus sabe, eu falei assim, eu vou ter que criar um grupo. Eu falei, meu Deus, todo dia ali, ó, atendendo pessoas, orando por pessoas. Quem eu respondi, teve gente que falou, pastor, o senhor ainda não me respondeu, mas eu vou responder. E Deus sabe. E eu querendo colocar todo mundo no grupo da oração. E eu tenho certeza que a oração que, pela misericórdia de Deus, que é feita, é aquela oração que eu aprendi com o missionário Davi Miranda, de libertação, de jejuar, orar sem cessar, de buscar, de clamar pela vida. Então eu tenho certeza que muita gente vai ser liberta. Tem muitas pessoas que, através dessas orações, Deus vai libertar do crack, das drogas, vai restituir casamentos, vai curar câncer, vai fazer coisas maravilhosas. Lá na Bahia está uma onda de colocar o nome das pessoas na boca do sapo. A maioria dos empresários tem me procurado. Aí o senhor fala assim, pra que um nome na boca de um sapo?
Se eu saber que o nome na boca do sapo seca a pessoa toda? Se eu saber que o nome na boca do sapo faz a pessoa dar uma hemorragia? Se uma mulher tiver naqueles dias dela, o nome tiver na boca do sapo, ela tem uma hemorragia de morte? Muita gente não sabe. Se o nome de uma pessoa está na boca de um sapo, agora eles estão sendo espertos, tá costurando não, estão colando agora com aquele superbonde, cola a boca do bichinho lá, conforme vai secando a pessoa, vai secando o sapo, vai secando a pessoa. Aí eu pergunto assim, e se a pessoa for servo de Deus? Sabe quem seca? O macumbeiro. Sabe quem seca? O bruxo. Sabe quem seca? O perverso. Então, por isso que a gente tem que orar. Por isso que a gente tem que buscar. E uma coisa que eu vou falar para o Senhor, eu fico assim às vezes, eu queria entender, irmão Pedro, sabe o que é? Porque a gente que faz o trabalho de oração, libertação, trabalho que eu estou dizendo, não é macumba não, é libertação, oração, jejum, visita, porque as coisas para a gente é bem mais difícil. Você pode ver que muitas vezes que o camarada prega ali, falou 1h30, é 30, é 10, é 15, é 20. E por que às vezes a gente sofre? Pastoreia uma igreja, para dizimar é difícil. Tem gente que não dizima na igrejinha, mas dá na igreja grande. Tem gente que não dizima na igreja pequena, mas dá na mão do pastor famoso. Por quê? Porque tem gente que acha, se o camarada chegar num carrão, numa Ferrari, chega todo bonito, chegou com a multidão, tem milhões de seguidores, mas muitas vezes não sabe que aquele que é tão simplesinho, que é tão simples, ele ora, ele paga o preço, porque o galardão da gente muitas vezes não é aqui embaixo. Aqui a gente pode prosperar, mas o galardão é lá em cima. Eu quero uma salva de palmas para esse episódio. Glória a Deus, meu Pedro. Leno, obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite. Amém, meu Pedro. É o seguinte, a gente tem bem mais coisas para falar. Bem certo. Mais coisas. E é por isso que eu quero colocar uma meta. É o seguinte, no outro episódio que teve, nós batemos, acredito que foi mais de 10 mil likes. Sim. Então é o seguinte, para ter a próxima parte, eu vou colocar uma meta de 10 mil likes. Eu volto com uma boa. Nesse episódio. E o Leno irá retornar aqui mais uma vez. Pessoal, se inscreva aqui no Trendcast, se inscreva, compartilha e comenta bastante e deixa o like, que é muito importante. Tem uma meta de 10 mil likes. Se bater 10 mil likes, nós vamos ter a terceira parte com o Bispo Leno Ramá. Bispo, quais são as suas redes sociais? As minhas redes sociais, pastor, eu tenho o Facebook, Bispo Lenor Ramá. Eu tenho o Instagram, que eu quero que os irmãos compartilhem, Apóstolo Leno Ramá, ex-bruxo. E eu também queria, se o senhor me permitisse, deixar os 2 telefones. Pode deixar. Inclusive, nós estamos com um projeto, e o projeto de despovoar o inferno. E a gente estamos querendo abrir umas 2 igrejas na Bahia, em lugares que ninguém quer abrir. E eu vou deixar 2 telefones, 7791 01 91, não, é 91. É 7791 03 66 17. E o outro é 991 65 6668. Inclusive, irmão Pedro, aproveitando essa oportunidade, eu queria ver, queria até, se o senhor me permitisse de eu falar, nós estamos numa obra assim, para ajudar muitas pessoas que não têm casa na Bahia, pessoas que não têm condição, até pessoas drogadas, entendeu? Então a gente até reergueu um templo para salvar vidas. Então assim, a gente assim são 3 igrejas e a gente é uma luta para pagar aquele aluguel daquela igreja. Então se esse povo que me assiste, eu quero inclusive falar para as 1.000 pessoas, né? 10 mil pessoas, eu creio que vai bater lá. 10 mil likes. 10 mil likes. E eu queria falar para 1.000 pessoas. Eu vou pegar o nome de 1.000 pessoas. Eu estarei orando. Sabe aquela oração
que Deus liberta tão rápido. E eu queria que essas 1000 pessoas me ligassem e falassem: bispo, eu vou ajudar, eu vou ser mantenedor da obra, eu vou ajudar nesse aluguel. Não estou cobrando nada de vocês, não estou estipulando, mas se todo mundo ajudar, a gente vai conseguir fazer um projeto tão grande e depois eu vou mostrar para todo o Brasil. Eu queria, se o irmão permitisse, eu posso passar o Pix? Está permitido. Irmão, o Pix para ajudar na obra de Deus com o Bispo Leno Ramar na Bahia é 035, pode anotar para mim, Pedro? 035 322 567 38. CPF 035 322 567 38. CPF. É CPF. Então, assim, esse é o Pix, você vai direto e a gente está querendo realizar um grande projeto na Bahia. Primeiro, ajudar muitas crianças, pegar muitas pessoas que estão drogadas, tirar da rua, pegar crianças até o que não tem o que comer e também erguer um grande templo, não para dinheiro, mas para salvar vidas, pegar o bebum, pegar a prostituta, pegar o viciado, pegar aquele que não tem vida, carregar para a igreja, pegar sabe aquela pessoa que ninguém dá valor? Que está lá no lixo, que está jogada. Então, fazer a obra de Deus. Então, se isso acontecer, a gente vamos ter como se locomover, nós estamos até numa luta, irmão Pedro, para comprar um ônibus. Estamos nesta luta porque tem pessoas que andam 30 quilômetros para ir na igreja, aí não tem como. Então, assim, são roças que pessoas querem ir na igreja e não tem condição. São lugares que o evangelho está difícil de entrar. Então, assim, a gente não está recebendo ajuda de prefeitura, de vereador, de deputado, não. É a gente, então, muitas vezes a gente se junta por mês, tenta alugar um ônibus para trazer aquelas pessoas. Então, tem Agrovilha que é 30 quilômetros, tem outros que é 50, então, se o povo ofertar, se o povo dizimar, né, de livre e espontânea vontade, com certeza vamos salvar muitas vidas. E as primeiras 1000 pessoas que abençoar para a gente poder comprar esse ônibus, eu tenho certeza, eu vou mostrar para o povo aí. Deus abençoe o povo de Deus. Pessoal, então abençoe a obra de Deus. O Bispo Leno Ramar é um amigo, ele tem a nossa total confiança e liberdade, então abençoe ele vem aqui, não pede R$1 para mim, pelo contrário, eu chamo ele e... Você é meu irmão. Tamo junto, eu creio que essa entrevista vai impactar igual a outra e ainda mais. Pessoal, você já se inscreveu, já deixou o like, já comentou, já compartilhou? Tamo junto. Eu tô na Geralda. Gente, obrigado. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.